Pessoal, o que é uma população? Em estatística, gente, quando nós falamos população, sempre nós estamos nos referindo à população estatística. Então, uma população estatística são as pessoas, o objeto de interesse de estudos. Então, imagine o seguinte: supondo que vocês precisam fazer uma pesquisa para saber a intenção de votos para presidente da República nas próximas eleições. Então, qual é a minha população estatística? A minha população estatística são todos os eleitores. São todas as pessoas que podem votar, tá? Brasileiros. Então, olha aqui. Então, imagina nesse exemplo que eu comentei. Nós temos aqui a população que é... Se você é daqueles que travam só de ouvir média, moda, desvio padrão, probabilidade, esse e-book foi feito para você, com linguagem simples, mapas mentais coloridos e explicações passo a passo, você vai entender estatística e probabilidade de verdade. Imagina nesse exemplo que eu comentei. Nós temos aqui a população que é todos os eleitores. Só que o seguinte, gente, devido à impossibilidade de fazer a pesquisa com todos eles, né? Imaginar, né? Quantos brasileiros eleitores nós temos. Então, o que nós vamos fazer? Nós retiramos uma parte dessa população, que a população é o todo, então nós retiramos uma parte que chamamos de amostra. Então, a amostra, gente, ela precisa ter as mesmas características da população. E é em cima da amostra que nós vamos fazer todos os estudos da estatística descritiva, da inferência estatística. Agora o seguinte, o que nós precisamos aprender? Como retirar essa amostra? Então, esse processo de retirada da amostra chamamos de amostragem. E existem técnicas de amostragem, que é o que nós vamos ver agora. Pessoal, as técnicas de amostragens, elas estão divididas em dois grandes grupos. Nós temos a amostragem não probabilística e a amostragem probabilística. A amostragem não probabilística, gente, é quando os elementos têm chances, no sentido de probabilidade, chances diferentes de serem escolhidos. Já a amostragem probabilística, todos os elementos, eles têm a mesma chance, a mesma probabilidade de serem escolhidos. Eu vou comentar com vocês as principais técnicas dentro da amostragem probabilística. A primeira que nós vamos ver é essa daqui, gente, ó. Amostragem casual ou aleatória simples. Esse tipo de técnica de amostragem, todos os elementos da amostra, eles devem ter a mesma chance, a mesma probabilidade de serem escolhidos. Equivale a um sorteio de bingo, a um sorteio lotérico. Então imagina o seguinte, supondo que uma professora precisa retirar e escolher 10 alunos de uma turma de 40 alunos. Uma técnica que ela pode fazer, a professora ela pode colocar o nome dos 40 alunos em um pedacinho de papel, colocar em um saquinho, colocar os nomes aqui dentro de um saquinho, misturar o saquinho e retirar 10 nomes. Então, essa é uma amostragem casual ou aleatória simples. Pessoal, outro tipo de amostragem é a amostragem proporcional estratificada. Essa amostragem, gente, ela é utilizada quando a minha população ela se divide em subgrupos, ou chamamos também de estratos. O que é um extrato em estatística? Então vamos lá. Imagina o seguinte, que numa sala de aula, uma professora precisa fazer uma pesquisa com os alunos de uma turma. Dependendo a pesquisa que eu vou realizar, a opinião dos homens é diferente da opinião das mulheres. E a sala, então, ela está dividida o quê? Em homens e mulheres, ou seja, em estratos, em dois estratos. Então, eu tenho que manter a proporcionalidade da sala. Então, por exemplo, supondo que eu tenha 25 homens e 15 mulheres, eu tenho que retirar a quantidade de elementos proporcional aos meus estratos. Então, imagina o seguinte, nesse exemplo aqui, que nós temos que fazer uma pesquisa numa escola, e nessa escola, nós temos a população dessa escola, corresponde a 70% de alunos, 20% de colaboradores e 10% de professores. E eu preciso retirar uma amostra, como ela se divide em estratos, eu tenho que fazer a amostragem proporcional desses estratos. Então, na retiragem da amostra, eu tenho que manter essa proporcionalidade. Na minha amostra que tenha 70% de alunos, que tenha 20% de colaboradores e 10% de professores. Pessoal, para melhor compreensão, vamos fazer um exemplo sobre amostragem proporcional estratificada. Então vamos lá. Uma empresa possui 63 homens e 27 mulheres, perfazendo um total de 90 funcionários. Obtém uma amostra proporcional estratificada de 10% da população. Pessoal, observem aqui, ó, a minha população são 90 funcionários, mas ela é dividida em dois estratos, porque eu tenho aqui masculino e feminino. Quantos homens nós temos na empresa? 63 e feminino, 27 mulheres. 10%
que é o percentual que ele escolheu da minha amostra, então vamos fazer o seguinte, ó. Quanto que é 10% de 63? Então, 63 vezes 10%, que vai ser igual a 6,3. Aplicando as técnicas de arredondamento, então aqui eu vou colocar 6. Feminino, 27 mulheres, a mesma coisa, 27 vezes 10%, que vai ser 2,7. Aplicando as técnicas de arredondamento, aqui vai para 3. Então, a minha amostra, gente, vai ter 6 homens e 3 mulheres, 9 pessoas. E é verdade, né, gente? Ó, 10% de 90 é igual a 9. Tudo bem? Com relação à amostragem sistemática, essa técnica ela pode ser utilizada quando os dados já estão previamente organizados. Por exemplo, os dados de prontuários médicos, cadastros de clientes, cadastros de funcionários, matrículas de alunos numa escola. Então aí nós podemos utilizar essa técnica. Então, mas para isso, os dados eles já estão pré-organizados em fichas, em fichários. Observem esse exemplo. Num hospital particular de uma determinada cidade, há 20 estagiários de enfermagem. A nutricionista do hospital tem interesse em conhecer os hábitos alimentares desses estagiários. E não dispondo de tempo para entrevistar todos, resolveu fazer um levantamento com 5 estagiários. Os dados cadastrais estão organizados em prontuários numerados de 1 a 20. Obtém uma amostra sistemática de tamanho igual a 5. Pessoal, então vamos lá, observem, nesse exemplo aqui, a nossa população são 20 estagiários. Tá? E nós vamos obter uma amostra de 5 estagiários utilizando a técnica de amostragem sistemática. Para utilizar essa técnica, então nós vamos fazer o seguinte. Então, só lembrando, gente, os dados precisam estar previamente organizados. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar a nossa população, que são 20 estagiários, e nós vamos dividir pela amostra que a gente quer, quantos elementos nós queremos na amostra. Então, nós vamos dividir por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. O que é esse número 4? Esse número 4 vai nos ajudar para duas coisas. Primeiro, para obter o primeiro elemento da amostra e também ele determina o passo. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, pessoal, nossas fichas, a gente vai fazer um sorteio, tipo um sorteio de um bingo, para determinar o primeiro elemento. Então, nós vamos sortear um elemento entre os números 1 e 4. Por que 1 e 4? Aqui, ó, para obter o primeiro elemento, a gente precisa desse número. Então, a gente vai sortear da ficha 1 até a ficha 4 um elemento. Então, faz de conta que a gente sorteou, por exemplo, a ficha 2. Tá? Então, faz de conta que sorteamos essa ficha. Então, esse 2 será a minha primeira ficha. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. E o passo, gente, é 4. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Sorteei a primeira ficha, que é o 2. A nossa amostra tem quantos elementos mesmo? 5. Agora eu tenho que encontrar os demais elementos, os 4 outros elementos. Então vamos lá, já tem 1, 2, 3, 4. Qual vai ser esse elemento? Ah, mais um. 1, 2, 3, 4. São 5, desculpa, gente. A nossa amostra tem 5 fichas. Então nós já temos a primeira ficha, que é a ficha número 2. Agora, como nós vamos encontrar a próxima ficha? Nós vamos andar 4 passos. Nós vamos dar 4 passos. Então, ó. 2, vamos pegar aqui, ó, 2 mais 4, vamos dar 4 passos, vai dar 6. Então, a próxima ficha é 6. Tenho 6 mais 4, lá, 10. E assim por diante. Mais 4, 14. E mais 4, 18. Agora, nós temos as fichas que compõem os alunos que nós vamos fazer a entrevista. Então, são os alunos que têm as fichas 2, 6, 10, 14 e 18. Então, aqui a gente deu o passo 4. Encontramos o primeiro e fomos dando 4 passos para saber a próxima ficha. Pessoal, tudo bem com relação a esse exemplo de amostragem sistemática? Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esses conceitos iniciais de estatística. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal que nós teremos mais novidades. Obrigada e até a próxima aula!